quem nunca foi carismático, né, na direita, e que hoje até tenta, que inclusive por ser tão pouco carismático, recebeu o apelido de picolé de chuchu, por ser tão sem graça, sem gosto, sem sal, é o Alckmin, né? É o Alckmin. E agora ele é socialista, agora ele é blogueiro, agora ele é tiktoker, ele chegou no século XXI. Então, mas o que ele está falando nesse vídeo aqui mostra que ele é comunista! Alckmin comunista! Mas antes de vocês passarem o vídeo, é o camarada Alckmin. Que eu queria falar. O cara que faz as redes sociais dele é muito bom. As redes sociais dele, principalmente no Twitter, onde acompanho mais. Quem? O Alckmin? As redes, a conta do Alckmin, às vezes eu acho sem graça, assim, né? As piadas, as coisas, as tiradas. Não, mas eu acho que tem alguém por trás fazendo. Não, com certeza. Não tem antenado com ele ali. E ele para um cara que realmente é muito assim, parado, muito sem expressão e tudo, ele faz uma coisa bem assim para se comunicar com essa geração mais jovem, né? Porque ele é um político das antigas, né? O pessoal mais jovem não conhece. E é muito bem feito. É muito bem feito. Eu acho, pelo menos. Mas, Fernando, ele deve pagar a melhor assessoria do mundo para isso. Né? Bem, ele deve gastar uma fortuna com isso. E tem que gastar mesmo. Sendo vice-presidente. João Campos, que conte conosco, João, para a gente fazer o PSB crescer ainda mais, ajudando a nossa população. E uma mensagem muito especial ao presidente Lula. Dizem, presidente, Ernest Hemingway, que houve um diálogo e um soldado pergunta ao outro: quem é o seu companheiro de trincheira? E ele respondeu: de que isso importa? E ele disse: mais do que a própria guerra. Ou mais que a própria guerra. Nós estamos honrados, presidente, felizes por ser o seu companheiro de trincheira na defesa da democracia. Olha a cara do Lula. Nem o Lula engoliu essa, cara. Nem o Lula acredita que ouviu isso. O Lula pensando, caralho, se só tiver eu e o Alckmin na trincheira, eu tô fudido. É o camarada picolé de chuchu. Grande camarada, Alckmin. Puta que pariu. Então, mas aí a gente falou dos dois candidatos aí, pode ser, talvez não para 2030, mas vamos jogar 2034 aí. Será que o Alckmin chega a 2030? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Porque tem... João Campos. João Campos. Nicolas, João Campos, Eduardo Paes. Vai ter... mas o Eduardo Paes já é uma coroa, né? Mas o Eduardo Paes, eu vi, até compartilhei no grupo do Zona semana passada, que estão ventilando no ouvido do Lula para ele chamar o Paes para vice para o ano que vem, né? Tá rolando. Mas eu estava vendo que eles estão batendo o pé, o PSB, para ser o Alckmin de novo. Não sei. Eu acho, na minha modesta opinião, que em questão de carisma ia ser uma dupla imbatível. Já imaginou? Lula e Paes? Não ia ter para ninguém. Eu acho que seria bom. Não existe. Mas eu nem acho que seria pelo carisma do Paes, não. Eu acho que seria pelo poder do Kassab, né? Porque se o Lula não botar o Alckmin, ou qualquer pessoa do PSB, o próprio João Campos, ou a Tabata, como vice, o PSB não vai para o lado do barco do Lula. Mas o Lula, ou o Bolsonaro, ou quem quiser se eleger ano que vem, precisa do PDT. Precisa. Senão não tem chance. E é por isso que eu acho que o Eduardo Paes está sendo cogitado. Não pelo carisma dele, que sem dúvida é algo fora do comum. Eu acho. A gente tá falando de carisma agora. Não, e eu acho que é muito importante o Sudeste também, né, para o Lula, porque a gente sabe que, não sei, a gente vai especular, já que a gente está nessa seara aí, vamos especular. Eu gosto. O Lula, sempre tem muito voto no Nordeste. Não, porque eu acho assim, que o Eduardo Paes, o Claudinho pode até complementar aí, ele é um cara muito popular no Rio de Janeiro, então a gente sabe que São Paulo é um estado conservador,
Minas é sempre aquela coisa que o PT ganha, mas se perder já fica meio assim, Ih, vai dar ruim, porque o Sul é muito bolsonarista, muito de direita. Então, eu acho que você ter alguém... porque é lógico que esse candidato que deve ir para o segundo turno vai contar com o apoio da família Bolsonaro, e o Rio de Janeiro é um lugar muito forte da eleição de lá e tudo. Então, você ter um vice do Rio de Janeiro, eu acho que pode... E carismático, assim, eu acho até que ele tem essa coisa muito carioca, pode talvez até também atrapalhar um pouco em alguns outros estados, isso é uma especulação minha, não sei. Mas assim, porque ele é um cara muito identificado com o estado do Rio de Janeiro, né, e com a cidade também. Então pode ser que isso seja bom para essa chapa, né? E o Alckmin, voto mesmo, acho que ele não acrescenta Eu muito. acho que ele não acrescenta mais. Aqui em São Paulo, talvez um pouquinho. Eu não assim, acho. mas... Eu acho que ele foi muito importante e digo, fundamental em 2022. Em 2022. Porque precisava dessa frente ampla, porque senão o Lula não ia ganhar se não tivesse um cara de direita lá em cima com ele. Mas agora, eu acho que todo mundo vendo o quão de direita é o Alckmin, não o Haddad, tá tudo certo, entendeu? Tá na cara que o governo Lula não é um governo de esquerda, tá escancarado. Eu acho que o Alckmin foi mais uma exigência de setores da burguesia de São Paulo. Exatamente. Mas agora que viram o Haddad lá, fazendo o que está fazendo, a burguesia está maravilhoso, o Haddad. Sim. Cara, eu estava vendo até uma análise hoje na Globo News que fez todo sentido. De que o Lula já está mudando um pouco o discurso em cima do Haddad, de que até o Lula agora está dando um pouco de porrada no Haddad. Né? vai ser porque parece que o Haddad já foi desconsiderado para a candidatura de presidência. Né? Lula está dizendo que quer estar ano que vem. Tem até um vídeo que eu coloquei aí. Por isso que eu já levantei essa bandeira. E o Haddad, então, pelo jeito, vai concorrer para o Senado de São Paulo. Né? Eu só vou... O PT não deveria nem queimar nenhuma figura grande tentando o governo de São Paulo, gente, porque eu acho que simplesmente não tem como, não. E a gente não pode esquecer Podia perder até por WO, né? Porque vamos combinar, o Tarcísio vai ganhar aqui com os dois pés nas costas. Exato. Não, e a última eleição, né, quer dizer, a penúltima, né, porque ele foi candidato a vice em 2022, mas a última eleição que ele foi candidato a presidente da República foi em 2018, e eu fui pesquisar aqui, ele teve o apoio de 8 partidos, vou dizer até aqui, só partido grande, PSDB, DEM, né, que hoje é PP, PR, PRB, Solidariedade, PTB, PSD, que esse que é o do Kassab, e PPS. E ele teve 4,76% do seu total de votos. Né? Tudo bem que o Bolsonaro fez ali barba e bigode, varreu todos os outros candidatos, mas assim, foi realmente assustador você ver toda essa máquina política sendo derrotada por um verme como o Bolsonaro em 2018. Assim, eu jamais esperava que o Alckmin fosse assim, tipo, naufragar desse jeito assim, em 2018, e eu acho que nunca mais ele vai ser candidato a presidente na carreira dele. Eu espero que... Não, porque o Leticho não. É que ele foi... Não, ele podia... Ele já foi candidato, né? Uma vez, né? Perdeu pro Lula, né? Não. Foi assim, tipo, pro segundo turno, né? No segundo turno ele foi uma vez contra o Lula, 2006, né? Eu acho. Eu sempre confundo. Foi Serra, Lula, Serra, Alckmin e Serra de novo, né? Mas agora eu acho que tá na hora Dilma mesmo. E depois Aécio. Eu apoiaria muito a vice-presidência do Paes, justamente por causa dessa força de carisma que vai ser muito importante, porque o Lula vai estar mais cansado, né? Então precisa de uma pessoa forte para acompanhar o rojão do Lula. Gente, o lance do Paes é que imagina, em nível de produtoras de evento, produtoras culturais, de todo mundo, o quanto não se deve falar no Eduardo Paes, depois do que ele fez com Lady Gaga, depois do que ele fez com Madonna e do que ele vai fazer nos próximos 2 anos. Exatamente. Né? Todo mundo deve falar do Paes. Falar, cara, só esse cara tá conseguindo botar 1 milhão de pessoas no evento na Praia de Copacabana, o mundo todo vê, tem queima de fogos de Réveillon, quem vai não esquece. Então,
Por isso que eu falo, o Paes vai vir forte aí para frente, cara. E hoje eu vi uma postagem muito boa dele, que ele vetou o negócio lá da cegonha de bebê reborn, né? Quem não sabe, era um negócio. Cegonha é a artesã. E ele postou lá no X Twitter dizendo assim: essa não dá, né, galera? Não tem como. Não tem como, não tem como, essa não tem como. Aí todo mundo, não, é verdade que o deputado vagabundo que. Vereador vagabundo que sugeriu essa merda, não sei o quê. Então, e ele também é um cara que usa bem as redes, eu acho, assim, né? De certa forma, porque ele é muito carismático. Né? Eu gosto do Eduardo Paes. Me julguem. Ele é o melhor do carisma, ele é o melhor que tem. Eu não acho que tem nenhum que se compare a ele. Não, tirando o Lula, né? Não, tá, depois do Lula, né? Aí o Bolsonaro vai dizer que é o carisma. Não, o Bolsonaro não é carismático. O Bolsonaro não é carismático. Ele fala o que a mesquinharia quer ouvir. E tem muita gente mesquinha no Brasil. Eu não, o Nicolas, eu acho o Nicolas mais do que o Eduardo Paes até, cara. O Nicolas o Paes tem o jeitão carioca ali, de que vai dar tudo certo. O Nicolas não. O Nicolas ele é de te convencer de que vai ficar tudo bem. O Nicolas é o genro que a sogrinha careta pediu a Deus, né? Exatamente.